Comoção muito grande, inclusive, né? Diz que era um cara calmo, não tinha desavença, a polícia agora está investigando esse caso. Diz que o carro que foi usado nesse caso aqui já foi usado em outros casos. Essa placa que ele estava usando era uma placa furtada, mas já a polícia deve chegar também a esse assassino, tá bom, gente? O Gil tá com a gente, ele consegue falar comigo ao vivo agora? Consegue, Ed? Porque o Gil tá trabalhando nesse caso e tem, inclusive, aí mais informações sobre isso. Ele tá ali, eu tô pedindo para ele entrar comigo, pra gente saber o que ele traz de novo, que ele tá trabalhando nesse caso. Ontem de manhã, ele entrou aqui, inclusive, para os jornais, aí depois veio aqui no nosso balanço, inclusive trouxe alguns detalhes. O que eu vejo nessa imagem é que parece que numa reação, sabe? Um reflexo assim, parece que a vítima acaba puxando aí o celular do autor, né? Gil, vem pra cá, o que você tem mais sobre esse caso, meu irmão? Muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no nosso Balanço Geral. Boa tarde, Sabrina. Fred, várias novidades, viu? Ontem nós tínhamos apenas a possibilidade de que fosse um latrocínio, né? Parentes, colegas levantaram a possibilidade até de um crime de ódio também. A Polícia Civil, estou aqui ao lado da delegada responsável pelo caso, doutora Elizabeth Frade, está aqui com a gente. Doutora, primeiro, muito obrigado por conversar com a gente ao vivo no Balanço. Essa possibilidade de crime de ódio, ela já foi descartada, realmente trata-se de um latrocínio. Sim, a principal, né, hipótese é o latrocínio, especialmente pelas os novos indícios que a gente conseguiu com a investigação. Logo, né, que ocorreu os fatos, foram ouvidas testemunhas que estavam junto com a vítima ali no momento da abordagem. Essas testemunhas relatam que, de fato, a vítima foi abordada por um indivíduo que anunciou o assalto. Elas também relataram, né, que a vítima não tinha se envolvido em nenhuma discussão, né, em nenhum entreveiro com ninguém em momento anterior a este crime. E aí, posteriormente à oitiva dessas testemunhas, nós partimos para a análise das filmagens acerca dos fatos. Então, a gente pôde perceber ali a dinâmica, né, de como se deram os fatos. A vítima ela estava aguardando, junto com amigos ali, um veículo de transporte Uber que tinham solicitado, né, para retornarem para casa após um evento. E, em dado momento, a vítima ela se levanta para ver se esse veículo estava chegando, e é o instante em que o autor passa, ele chega a pé e aborda a vítima. A impressão que a gente fica da análise dessas filmagens é que, em um primeiro momento, a vítima ela se assustou ali e a reação dela talvez tenha sido de tentar segurar o pertence dela. E, nesse intervalo de tempo, o autor, ele passa a arrastar a vítima que estava na calçada até o meio da rua, onde ele covardemente ali desfere os golpes de faca. Então, é uma questão de segundos ali, esse embate corporal entre autor e vítima. Não posso dizer que a vítima resistiu de forma ativa, porque ela não parte para cima do autor. O que parece é que ela, no momento do susto, a primeira reação é apenas de tentar segurar ali. E aí o autor arrasta e desfere esses golpes. A vítima ela chega a caminhar até a calçada, mas ali ela já cai, né, e não resistiu aos ferimentos. Prosseguindo com a análise dessas filmagens, a gente conseguiu verificar que o autor ele chega no local ali conduzindo, ele estava na direção de um veículo Renault Kwid de cor branca, e logo após ali desferir os golpes, ele foge, né, do local com esse veículo. Nós prosseguimos também ali buscando algumas ocorrências e encontramos diversas ocorrências policiais também em que estão relacionadas a esse veículo Renault Kwid de cor branca. Então, a gente tem ali que no dia 20 de abril, né, um veículo Kwid branco, ele é tomado num assalto, tá? Esse veículo é roubado. 2 dias após, um veículo Kwid branco, idêntico ao que foi roubado, ele tem suas placas furtadas. E aí essas placas furtadas são colocadas no veículo roubado, e esse veículo roubado, ele é utilizado ali para pelo menos 3 outros roubos ali com o mesmo modus operandi, né, com o autor com as mesmas características daquele autor do latrocínio. Então, a gente tem ali que esse veículo, no dia 25, uma vítima foi abordada na QSE, um Renault Kwid para, o autor com as mesmas características do autor do latrocínio desce, ele também com o uso de uma faca anuncia o assalto, e aí ele toma o celular dessa vítima e foge. Doutora, inclusive, sim, desculpa interromper a senhora, mas Fred, tem uma imagem muito importante, inclusive conversando com vários amigos policiais, eles pediram para a gente destacar também essa imagem.
Nós temos a primeira, como a doutora Elizabeth falou pra gente, do caso do Anderson. Né, dá para ver o momento em que o veículo Kwid branco passa, ele faz a curva, para do ladinho, o cara desce. Dá para perceber, né, doutora, que tem mais gente com ele no carro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas essa segunda imagem, eu vou pedir para o Edinardo, por favor, pessoal que estiver aí no switcher, colocar no ar essa imagem, que é do crime do dia 25. Desse furto do dia 25, desse roubo do dia 25. Né? O carro passa do mesmo jeito, escolhe a vítima, ele dá uma ré. Você de casa vai ver, tem umas placas de supermercado em cima de preço. Essa é a imagem que eu quero mostrar. Por que ela? Porque nela dá pra gente ver o rosto do suspeito, não é isso, doutor? Exatamente. No dia 25, nesse roubo ocorrido do dia 25, a gente obteve imagens que deu para mostrar o rosto, né? Ao contrário do que aconteceu no dia do latrocínio. E aí a gente tem informações também de que no dia 26, esse mesmo veículo, possivelmente esse mesmo autor, praticou outros 2 roubos, que também ocorreram na madrugada, semelhante ao latrocínio. Então aí temos a informação de um roubo ocorrido em Águas Claras, na madrugada do dia 26, um dia anterior ao latrocínio. No dia 26, por volta de 3 horas, um roubo com a utilização desse veículo Kwid branco, também com a utilização de arma branca. E no dia 26 ainda, por volta de 5h30, um outro roubo de celular, também com a utilização do Kwid branco, também com a utilização de arma branca. Então aí temos uma série de crimes aí, no intervalo de apenas 7 dias, todos aí envolvendo esse Kwid branco, e aí o autor também com as mesmas características daquele autor, né, que de forma tão covarde desferiu os golpes aí na vítima Anderson. Perfeito, doutora, muito obrigado. Eu vou liberar a doutora Elizabeth, ela já falou que está com um monte de coisa lá do caso para tocar, mas daqui a pouquinho, Fred, eu vou trazer uma reportagem especial com detalhes desse caso. Nós vamos analisar as 2 imagens obtidas pela Polícia Civil, o passo a passo, e principalmente pedir a sua ajuda, você, nosso telespectador, se por acaso reconheceu esse homem ou a placa do carro, ou viu esse carro rodando por aí, primeiro, não tente abordá-lo. Ele é um homem muito violento, deu para perceber pela forma como ele agiu no caso do Anderson, no caso do jovem também assaltado no dia 25. Ligue imediatamente para o 197, o Disque Denúncia da Polícia Civil. A sua identidade, como sempre, será mantida no mais absoluto sigilo. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu volto ao estúdio. Valeu, Gil. Agradece aí a delegada também. Agradece a delegada também. Eu quero essa imagem aqui do começo, Gil. Não sei se você tem retorno de vídeo aí, consegue ver comigo, viu? Cara, me dá essa imagem aqui de novo. Para um pouquinho aqui. Para aí. Você consegue ir parando agora comigo, Sidão? Vamos analisar. Vamos analisar. O cara tá de casaco preto e uma camisa vermelha embaixo, tá vendo? Ó, casaco preto e uma camisa vermelha embaixo. Ele vai abordar a vítima bem aqui no cantinho, ó. Lembra do casaco preto, tá? Olha lá, e vai abordar a vítima ali no cantinho. Pode soltar a imagem. Vamos comigo que depois eu vou pedir mais uma pausa, vai. Pode soltar a imagem aí, que é a hora que ele vai abordar a vítima, tá vendo? É nessa hora que a vítima tem uma reação ali e parece segurar o celular. Tá vendo? O ladrão ainda tá... Parou, para essa imagem. Agora presta atenção. A vítima tá aqui. O autor, ele já tá sem o casaco. Mas naquela hora eu mostrei que tem um casaco e uma camisa vermelha por baixo. O autor já está sem o casaco aqui. Gente, eu não tenho essa imagem, seu blur, porque foi a polícia que mandou pra gente. Mas eu analisei essa imagem quando eu passava aqui umas 10 vezes. E aí tá a vítima aqui e parece que o casaco do autor ficou na mão da vítima aqui, ó. Então o que me parece é que a vítima tentou segurar o autor, sabe? Aí depois o autor segurou, saiu aqui e o casaco fica. Porque a vítima tá segurando pela blusa, pela roupa ali. Então, quando o cara solta e aí fica só o casaco, parece que o casaco ficou com a vítima. Pra mim, isso já é uma reação, é coisa que a gente não deve fazer. Não vou culpar a vítima, mas é pra gente ficar atento nesse caso. O Gil tá aí? Se tiver, coloca ele aqui comigo. Gil, entendeu aí? Enquanto você falava... Eu fiquei olhando essa imagem por diversas vezes ali, minha irmã, com você. Fred, eu vou te falar uma coisa. Eu analisei essa imagem desde as 7h50 da manhã, a hora que eu recebi esse material do Dr. Lúcio Valente, lá da Divicom da Polícia Civil, pelo menos umas 50 vezes.
Tá? Eu posso, sem ver, te falar o passo a passo dela, de tanto que eu já vi esse material. Realmente dá essa impressão de que na hora do susto, né, doutora, a vítima pode ter agarrado também, além do celular, a roupa do suspeito, porque ele chega com esse casaco preto e capuz, e num determinado momento, quando ele foge, o capuz fica. A polícia conseguiu recuperar, o casaco. A polícia conseguiu recuperar esse casaco, e uma outra avaliação que o Fred está fazendo é nunca reagir, né, doutora? Mesmo que você ache que tem treinamento, que não era o caso do Anderson, que você tem treinamento, que você tem experiência naquilo, o bandido ele vai pro tudo ou nada, né, doutora? Exatamente, né? Porque a vítima é pega na surpresa, é uma imprevisibilidade. Então, a gente não pode saber qual que vai ser a reação de cada um, mas a orientação, né, é tentar ali não reagir, entregar, porque o que é um bem material, né, perto da vítima. Infelizmente, o bandido, ele tem ali uma vantagem, porque é ele quem está, né, abordando a vítima de surpresa. Eu vou pedir, Fred, por favor, para a gente colocar primeiro a imagem do caso do Anderson. Foi no dia 27, para quem ligou o televisor agora, foi no dia 27, por volta das 5 horas da manhã, para ser mais exato, às 5 horas e 16 minutos, o Kwid branco passa na primeira imagem. Provavelmente nesse momento, né, doutora, ele vê o Anderson e os amigos sentados ali debaixo da marquise e ali ele já escolheu a vítima. Então ele dá a volta no carro, para em frente a um centro clínico e desce. O motorista desse carro desce e caminha até o local onde o Anderson está. E aí o Anderson deu azar, porque obrigatoriamente talvez não fosse ele o alvo. Podia ser um dos 3 amigos que estavam com ele ali naquele momento. Mas ele levanta e se afasta do grupo. Nesse momento ele vira um alvo fácil para o criminoso, como disse a doutora. Ele foi pego totalmente de surpresa. Existem algumas linhas, Fred, eu já tive a oportunidade de fazer cursos nessa área com vários especialistas no Brasil, e um grande amigo, ele fala o seguinte, ele é policial federal, ele diz que 90% da sobrevivência é você evitar que a abordagem aconteça. Depois que a abordagem aconteceu, 5% é treinamento, 5% é sorte. Eu ainda colocaria 9% sorte e 1% treinamento. E o Anderson ele foi pego de surpresa, talvez por isso aquela primeira reação. Algumas pessoas travam, outras correm, outras reagem. Provavelmente o Anderson, mesmo não tendo reagido, ele segurou o criminoso. Tanto que tem uma outra imagem, que eu vou pedir para a gente colocar, o do caso do dia 25, que o jovem simplesmente, o criminoso chega, né, doutora? Ele entrega o celular e o criminoso vai embora. Exatamente. É a diferença, né, da imagem do dia 25 para o dia 27. E essa imagem do dia 25, ela é muito importante para a gente porque ela, de alguma forma, mostrou o rosto ali do suspeito, o que não foi possível no caso do latrocínio ali. Então, a gente conta agora muito com o apoio da população para prestar qualquer informação que possa nos auxiliar, seja por ter reconhecido o autor em razão das vestimentas dele, em razão das características, por já ter visto o veículo circular ali nas proximidades da residência, saber quem está em posse desse veículo. Então, isso vai ser para a gente agora o primordial para a gente chegar na elucidação desse latrocínio, que ocorreu de forma covarde, né? A vítima ali, a reação dela, várias pessoas podem ter reações diferentes, né? Como eu disse, é um momento de imprevisibilidade ali, a vítima foi pega de surpresa, né? Então, não é cabível exigir dela uma reação, né, ou outra, né, quando ela foi pega ali naquele momento e foi, né, perdeu a vida ali de uma forma tão covarde. Então, o que a gente precisa agora é sim do apoio da população para chegar nessas informações que vai auxiliar a gente a solucionar não só esse latrocínio, mas esses diversos outros crimes aí que a gente relatou aqui, que ocorreram aí no intervalo ali de poucos dias. Então, né, esses autores estão aí praticando diversos crimes, né? Eles precisam ser parados de alguma forma. Eu não tenho dúvidas, doutora, que a senhora e a sua equipe aqui em P21 vão pegar esse suspeito, ele e os cúmplices que estavam dentro do carro. Fred, eu vou continuar por aqui, daqui a pouco tem uma reportagem especial, desde já, agradecendo a doutora Elizabeth e toda a equipe da Polícia Civil aqui na 21ª Delegacia em Taguatinga Sul. Volto com você. Doutora, muito obrigado. Juliano, muito obrigado. Gente, eu costumo falar que é o seguinte, quanto mais rápido você entregar o objeto do roubo, mais rápido eles vão embora, tá bom?